acompanha tudo ao vivo de Londres. E Pedro, o que os jornais andam dizendo por aí agora? O acidente com o avião da Chapecoense é a grande notícia dos principais jornais do mundo agora de manhã. As TVs também estão dando maior destaque para esse assunto. A gente separou vários jornais mundo afora. Aqui no Reino Unido, as redes de TV BBC e Sky News trazem a notícia nas capas das suas edições online. No título, eles destacam que o avião levava o time brasileiro de futebol. O jornal inglês The Guardian está com um plantão urgente também na capa da edição online. A todo momento eles atualizam as informações com a ajuda das agências de notícia. O espanhol El País destaca a queda do avião, eles falam no número de vítimas e ressaltam que há sobreviventes. O Le Monde, da França, diz que a delegação da Chapecoense fazia parte do grupo de passageiros e que o avião pode ter sofrido uma pane seca. No alemão Bild, o acidente também é a principal notícia agora cedo. Na Itália, o Corriere della Sera traz a foto de dentro do avião antes de ele decolar. Em Portugal, o Jornal de Notícias, o maior do país, está acompanhando tudo com destaque. Nos Estados Unidos, onde ainda é madrugada, os jornais e TVs também já começaram a noticiar. O Washington Post colocou um alerta de breaking news na primeira página e o USA Today está rodando imagens da frente do hospital para atualizar as informações. Nas redes sociais, a preocupação é grande, já é um dos assuntos mais comentados. O argentino Lionel Messi foi um dos primeiros a reagir. Ele está postando várias coisas desde cedo e publicou últimas fotos dos jogadores da Chapecoense antes do embarque. Disse que as notícias são muito tristes. O goleiro do Porto, Iker Casillas, sempre muito ativo nas redes sociais também, já lamentou o acidente. Outro que se manifestou com preocupação foi o clube do Benfica e vários outros clubes, como o Milan, por exemplo, da Itália. A gente segue acompanhando. Chico e Ana. É isso, obrigada, viu, Pedro? A gente segue acompanhando daqui também. Vamos mostrar, rever algumas imagens, então, que a gente já tem lá do local do acidente, também do primeiro resgate às vítimas, lembrando que há 5 sobreviventes. A gente tem aí as imagens para mostrar para você. O avião bastante danificado, um avião da empresa Lamia, uma empresa que parece que passa por dificuldades financeiras, tinha só 4 aviões. Esse avião é bastante antigo, um avião já com mais de 12 anos de uso. Esse avião tinha 17 anos de uso. É um uso. avião novo. Para a aviação, Ana, é um avião novo. Né? E é um avião de fabricação britânica, né? É um Avro da British Aerospace. Aí nós temos a imagem desse avião, o CP-2933, é um avião bom, é um quadro-reator. Agora, ele teve realmente uma formação a manutenção de pane também, elétrica, né? E fala-se de pane seca, que é faltar combustível. Mas dizem também que houve a pane elétrica, o piloto resolveu, então, dispensar o combustível, né, se livrar do combustível para tentar um pouso de emergência e por isso o avião teria, né, estaria sem combustível, porque não há informação ainda exata sobre isso. Os feridos estão sendo atendidos em 3 hospitais da região. A nossa repórter, a Lívia, continua em um desses hospitais e conversa mais uma vez com a gente por telefone. Lívia, você nos escuta? Escuto sim, Ana. Vocês têm uma boa comunicação comigo? Me escutam bem? Estamos ouvindo você, Lívia. Conta agora pra gente, por favor, o que você tem de mais notícia aí? A gente recebeu informação que dos 6 sobreviventes levados para o hospital, um deles não resistiu, morreu no caminho. Já se tem nomes dos sobreviventes? Olha, Ana, essa informação não foi confirmada pelo diretor médico aqui do hospital onde nós estamos, o Hospital São Juan de Dios. Ele disse que não sabe se essa informação é verídica e, se for, ele não pode confirmar o nome porque não é nenhum dos 2 que estão aqui neste hospital. No hospital onde nós estamos, no local lateral, Alan Ruschel, um dos jogadores do time da Chapecoense, e o Rafael Renzel, jornalista, que também foi trazido para cá. Os outros sobreviventes de que a gente tem notícia são os 2 goleiros do time da Chapecoense, o Danilo e o Jackson Coleman, e 2 membros da tripulação. Essa informação de que um desses sobreviventes seria já falecido, a gente ainda não conseguiu confirmação dela. Assim que tivermos, eu trago o nome, enfim, mas por enquanto a gente tem essa notícia de 6 sobreviventes e de 76 mortos. Notícia, informação da polícia colombiana. Exatamente, 76 mortos, 75 no local e mais esses, né, sobreviventes que estariam indo a caminho do hospital. Lembrando, então, os nomes que a gente já tem dos sobreviventes. O lateral da Chapecoense, Alan Rusch, última informação de que o quadro de saúde dele é estável. Ele chegou em estado de choque lá no hospital, perguntando pela família, essa informação dos médicos. Olha aí as imagens dos jogadores para você, que já temos a confirmação de que sobreviveram a essa queda do avião da Chapecoense. Também o goleiro Danilo foi resgatado com vida e o reserva dele, Jackson Follman,
também está vivo. Então são esses os sobreviventes da queda do avião da Chapecoense, mais 2 pessoas da tripulação que ainda não temos o nome. Como é que o Chapecoense jogaria amanhã contra o Atlético Mineiro, né? E o outro jogo na semana que vem, esses jogos estão cancelados e tem jogo pelo Brasileirão também. Domingo seria a despedida do Campeonato Brasileiro contra o Galo, Atlético Mineiro, também jogo naturalmente cancelado. Por sorte, nenhum dos dois briga por mais nada, quer dizer, o Atlético está garantido ali na Libertadores na pré, e o Chapecoense também está numa situação que não briga para nada, né? E amanhã teríamos também aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? Está previsto Atlético e Grêmio e Atlético lá em Porto Alegre, jogo que parece que estão pedindo o cancelamento dele. A gente ainda não tem essa informação. O Galvão falava sobre isso, sobre a dificuldade que ele pode ter, né, em transmitir um jogo como esse numa situação dessa, com uma atmosfera dessa, um clima desse. Nosso colega Flávio Fachel acaba de informar aqui que o Grêmio pediu o adiamento do jogo. Acho que seria o mais correto, realmente. Não há clima realmente, né, para em um jogo, uma comoção ainda maior no mundo. Estamos de volta com as informações da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense, time que ia disputar amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional em Medellín, na Colômbia. Vamos dar mais uma olhada aqui no trajeto que esse avião fez. Olha, saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos ontem à tarde em São Paulo, com 81 pessoas a bordo, sendo 72 passageiros, 9 tripulantes. Temos já a confirmação de 76 mortos, confirmação da polícia da Colômbia, 5 sobreviventes. Saiu do Aeroporto de Guarulhos, não foi exatamente esse avião, foi um avião da BOA, a Companhia Boliviana, né? Exatamente. Para Santa Cruz de la Sierra. E lá... A delegação saiu, foi para lá e de lá partiu em direção, então, à Colômbia. E esse avião que saiu da Bolívia perdeu o contato com a torre de controle por volta das 10h15 da noite no horário da Colômbia, 1h15 da madrugada no horário de Brasília. Acidente entre as cidades de La Serra e Aberroral, uma região muito montanhosa. Estava cerca de 30 quilômetros da cabeceira do aeroporto José Maria Córdoba, onde iria pousar. Isso é no município de Rio Negro, fica perto de Medellín. Lacombe. Infelizmente, a Agência de Aviação Civil colombiana afirma que há muitos mortos, né? O chefe da polícia do departamento de Antioquia, onde fica Medellín, afirma que 6 pessoas foram resgatadas, uma delas morreu a caminho do hospital. Ele também diz que não tem mais esperanças de encontrar alguém com vida. Há uma informação oficial da CBF? Saiu uma nota oficial da CBF, a entidade lamentou o acidente, diz que está em contato com a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, com autoridades locais, com representantes do clube também, da Chapecoense, está buscando informações e não quer, enquanto isso, tomar nenhuma atitude em relação a alguma mudança do calendário do futebol brasileiro. A gente falava, amanhã temos a final, previsão de final da Copa do Brasil em Porto Alegre. Chapecoense teria jogo no domingo contra o Atlético Mineiro, teria outro jogo na semana que vem. Quer dizer, a CBF lamenta o acidente, mas está buscando informações para então tomar uma decisão quanto ao calendário do nosso futebol. Eu acho que não há condições realmente de nenhum jogo nesse momento de equipes, pelo menos equipes brasileiras. Os números são trágicos, né? O número de mortos então seria 76, lembrando, né, 81 pessoas a bordo, 48 eram integrantes da delegação da Chapecoense, ainda a bordo estavam 21 jornalistas, 3 convidados, 9 tripulantes. O Aeroporto Internacional de Medellín divulgou um comunicado, tá aí para você rever, afirmando que às 10 da noite, horário local, 1 da manhã de Brasília, volta às 10h15, 1h15, a aeronave avisou que havia uma pane elétrica e minutos depois o piloto então fez um pouso de emergência. Isso a cerca de 30 quilômetros do aeroporto. Essas são imagens da Defesa Civil colombiana que mostram a aeronave aí muito danificada, nesse lugar que é de muito difícil acesso. A tripulação era toda boliviana, era especializada inclusive em transportar times de futebol da América do Sul. As equipes de resgate, por causa do mau tempo, tudo muito escuro também, chegaram a suspender as buscas, mas depois voltaram. Alguns feridos começaram a chegar a 3 hospitais da região, lembrando que 5 pessoas foram resgatadas com vida, 6 pessoas, na verdade, saíram com vida e uma morreu a caminho do hospital. Entre os sobreviventes estão o lateral da Chapecoense, o Alan Ruschel. A informação, então, é que o quadro de saúde dele é estável. Os médicos relatam que ele chegou lá em estado de choque no hospital, perguntando sobre a família dele. O goleiro Danilo também foi resgatado com vida. E o reserva dele, o goleiro reserva Jackson Foma, também está vivo. Há um outro sobrevivente brasileiro, o jornalista Rafael Enzel, da Rádio Oeste Capital de Chapecó. Então, repetindo essa informação que acabou de chegar, de mais um sobrevivente brasileiro, Rafael Enzel, que é da Rádio Oeste Capital de Chapecó. A gente falta ainda informação do 5º sobrevivente, né? Temos então esse jornalista Rafael Enzel, agora confirmado como sobrevivente nesse terrível acidente com o avião, com toda a delegação da Chapecoense. 3 integrantes do time, o goleiro reserva, o lateral Alan Ruschel e mais uma pessoa que a princípio seria uma pessoa da tripulação do avião, tripulação que é toda boliviana. A gente vai seguindo, atualizando as informações. Deixa eu só repetir então, Ana, a nota oficial da CBF. Conseguia resgatar essa imagem
imagem do embarque em Guarulhos? Porque você conseguiu identificar algumas pessoas... Eu consegui identificar os nossos colegas aqui da TV Globo, os dois Guilhermes, o Marcos e o Vanderlás, ainda aguardamos informações sobre eles, infelizmente. Bom, nota oficial da CBF primeiro, a entidade lamentou o acidente e disse que está em contato com a Conmebol, com a Federação Sul-Americana, com autoridades locais e representantes do clube em busca de informações, de mais informações, antes de quaisquer possíveis medidas quanto ao andamento do futebol brasileiro. Bom, a gente tem as imagens? Ainda não. Daqui a pouco, então, você Eu nos mostro mostra pra vocês. aqui quem são essas pessoas. O Galvão Bueno está com o Rodrigo Bocardi de São Paulo, também o prefeito de Chapecó. Ele disse que já viajou nesse avião, do Conselho Deliberativo da Chapecoense. Plínio. A gente tem conversado bastante aqui. Vamos falar bastante também sobre esse avião, que é um avião já bem conhecido da Chapecoense. Mas eu queria que o Galvão falasse antes, porque os nomes vão surgindo. E o Galvão é do mundo dele, são amigos, né, dessas pessoas que estavam nesse avião. E a cada hora chega um nome, realmente muita tristeza. Eu tive agora a informação de que Mário Sérgio, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, do Fluminense, do Flamengo, de tantos clubes, São Paulo, seleção brasileira, estava no voo, um amigo muito querido, o Vitorino, que trabalhou conosco aqui e que não estava trabalhando, e os nomes vão chegando, e aí é o drama de cada um. O Plínio não teve coragem de ver as imagens do avião, e realmente o Rafael Hensel é um narrador de futebol, e os 3 jogadores, então faltaria um 5º nome. Eu queria dizer que eu viajei algumas vezes nesse avião, nesse modelo de avião pela Europa, sem nenhum susto. É um avião que parou de ser fabricado em 2002, ele tinha 17 anos, era um avião de 99, portanto. Eu viajei várias vezes desse avião, um Avro, de construção inglesa. Inclusive... Quer dizer, a gente não pode falar nada sobre esse avião, mas claro. Nessa aeronave, desse tipo de aeronave, eu, andando pelo mundo sem parar, viajei várias vezes. É um momento terrível à medida que os nomes vão chegando. Imagine, são amigos, são pessoas queridas de uma vida. Imagine as mulheres, os filhos, os pais, as pessoas que estão aguardando. Olha, vocês disseram que o Grêmio tomou atitude, a CBF, eu disse isso logo que cheguei, que a CBF tinha dado essa nota, sem clima pro jogo. não tinha tomado nenhuma posição. Agora, vocês me deram a informação de que o Grêmio está tomando a atitude de que não tenha jogo amanhã. Tenho certeza de que será acompanhado pelo Clube Atlético Mineiro, porque não há o menor clima, não há a menor possibilidade para ninguém, para a torcida, para o estádio, para um momento de festa. É a maior tragédia de uma equipe esportiva. Ela supera em números qualquer outra tragédia da aviação. 1949. Então, é correta a posição do Grêmio, da direção do Grêmio, e tenho certeza de que será acompanhada em questão de minutos pela direção do Atlético Mineiro. Você dizia que já voou nesse tipo de avião, né? E a Chapecoense também já conhecia bem esse avião. Foi jogar com o Junior Barranquilla, que foi fretado daqui do Brasil para lá. Inclusive é por isso que o avião tinha ali o adesivo da Chapecoense, os bancos, inclusive aquele apoio da cabeça com o símbolo da Chapecoense ali, porque vocês já tinham voado num voo fretado. E esse foi possível porque era um jogo na Bolívia. Não, porque era o Barranquilla também na Colômbia. Isso. E aí, naquela oportunidade, também o Brasil não autorizou a vinda do avião, mas autorizou o retorno do avião. Autorizou o retorno, então foi isso. O Plínio me contava aqui, eu queria que você repetisse, por favor, Plínio, se conseguir, como você tentava o contato telefônico, com quem você tentava o contato telefônico, sabendo do horário em que estava prevista a chegada do avião. Você poderia nos contar? Pois é. Eu fiquei muito preocupado porque na saída do voo, o Décio me ligou, disse, seu Plínio, está tudo tranquilo, agora nós vamos decolar. E aí eu marquei o horário da decolagem e chegando no hotel, eu comecei a passar a mensagem para saber se tinham chegado ao destino. E nenhum me respondeu. Eu liguei para o celular do Sandro, dava um horário de 20... as pessoas, por favor. O Sandro, que é o presidente, dava o horário das 27, a última presença dele no WhatsApp. Liguei para o Maurinho, dava um horário das 20h15. Liguei para o Décio, não respondia. Liguei para o supervisor,
não respondia. Eu estava realmente preocupado, né, com a situação. E quando foi às 4 horas da manhã, fui acordado pela minha filha, me dando a notícia que, então, aí... Mas você estava na lista dos passageiros? Você estava na para ir no avião? Nós iríamos com eles. Fretado. Nós iríamos, o Galvão, nós iríamos com eles. Porém, os compromissos de ontem aqui em São Paulo me impediram de seguir neste voo. E um compromisso hoje de manhã que eu teria com o Luciano aqui também, às 11 horas, fez com que a gente fosse de avião normal, avião comercial da Avianca, saindo daqui às 16 horas, chegando em Bogotá, e de Bogotá, então, a Medellín, onde chegaríamos de madrugada. Já tínhamos combinado que um carro iria nos buscar no aeroporto em razão do horário, né? Que a gente tinha tudo isso na logística já coordenada. E acabou acontecendo essa tristeza que a gente realmente não tem